Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Hoje vou abordar o tema Cristão namora? Em toda a Bíblia não há um relato sequer de homens e mulheres que namoravam, mas apenas o noivado e casamento é registrado na Bíblia Sagrada. Esse assunto é até polêmico, já que há muitos pensamentos diferentes sobre esse tema. Algumas pessoas acreditam que não tem nada a ver namorar. Outras já dizem que namoro não existe na Bíblia, então não é preciso namorar. E assim começa um debate infindável. Mas afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre o relacionamento entre homem e mulher, ou seja, o namoro? Sabemos que a família é um projeto de Deus, e para que um bom relacionamento seja iniciado, é necessário que ambos se conheçam. Para os que creem que podem namorar e não vê mal algum nisso, é preciso estar ciente de que vão entrar numa guerra, já que estarão se abrasando, ou seja, estarão se ardendo em desejos um pelo outro. E como todo homem e mulher tem pecado, vão correr sempre o risco de cair durante o namoro. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Namoro é tempo de conhecimento entre os gêneros. Tudo o que um pode extrair do outro acontece nesse período. Porém, esse namoro deve ter como compromisso o conhecimento do caráter, manias, defeitos, virtude do futuro esposo ou esposa. O comportamento e histórias da vida dessa pessoa deve ser exposto tanto de um quanto do outro, mas nem todos ficam somente no conhecer suas vidas, mas também querem conhecer mais do que deveria, dando vazão à carne e à consumação do que deveria ser para a noite de núpcias. Muitos casamentos dão errado porque o casal não se conhece ou nega se conhecer antes de casar. Alguns, por espiritualizar dizendo que Deus deu um ao outro, tudo dará certo de qualquer jeito, entrando num grande problema para o resto da vida. O casal que quer namorar tem que ser espiritual e ter maturidade suficiente para se manterem no mesmo propósito até o dia do casamento. O namoro do cristão deve ser na frente de pessoas. O casal deve sempre estar atentos, evitando ficar sozinhos. Esse seria um limite estabelecido pelo casal, para que não apareça oportunidades para pecarem. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O cristão deve ficar no Senhor? É uma pergunta. Bom, Paulo diz que ficar solteiro é algo bom. Porém, hoje, devido à falta de busca pela presença de Deus, muitos estão desesperados querendo casar de todo jeito. Assim, essas pessoas se tornam presas fáceis de escolhas erradas. Por causa de seu desespero, priorizam o casamento e ignoram sua vida espiritual. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado,
O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Sempre há uma motivação errada por trás do desespero. Homens, no caso, têm medo de ficar sozinhos por estarem envelhecendo. Até mesmo pensam dessa maneira: o que vai sobrar para mim, uma mulher que tem pouca beleza, já que estou envelhecendo? Já conheci obreiro que, por viver uma vida de prostituição no mundo, ou seja, no passado, quando aceitou a Cristo e passou a ser membro da igreja, subia ao monte dizendo que estava buscando a Deus, quando na verdade ia para o monte somente para pedir controle sobre sua inflamada carne. Esse obreiro estava errado? Não, não estava errado, porque ele vivia uma guerra consigo mesmo. Porém, ele não era liberto da prostituição, porque quem está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio e não precisa viver igual cabrito em monte por causa da sua carne. Tem muita gente na igreja se enganando. Esse obreiro estava tão desesperado que casou com quem não devia e hoje vive uma prova com essa mulher, que mesmo sendo cristã, não é liberta. Tudo isso porque a carne falou mais alto e em sua fraqueza e por falta de libertação não conseguiu esperar o tempo de Deus. Muitas jovens querem namorar porque vê que outras irmãs já casaram e elas acham que está ficando para trás. E essas se tornam também alvo fácil de lobos dentro das igrejas. Homens prostitutos que só fazem número na igreja e ficam saindo com as jovens e namorando com uma a cada ano, as iludindo. Esses nunca têm o propósito de casar em seu coração, mas apenas de iludir e enganar vítimas. Quando isso começa a ser algo comum ou se tornar algo normal dentro de uma igreja, podemos ter a certeza que o espírito de prostituição está agindo na vida dessas pessoas. Por isso, as mulheres mais jovens não podem cair na ilusão de que só porque os casais estão divulgando nas redes sociais a bela vida de casados, em viagens e glutonarias, que tudo vai bem e que é maravilhoso, quando na verdade talvez vivem em pé de guerra e só querem manter a aparência para a igreja. Deus não é casamenteiro, mas ele trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios capítulo 16, versículo 1. O namoro entre essas pessoas que querem escapar de seus medos dará errado, porque enxergam o relacionamento apenas como um meio de fuga de seus anseios pessoais. Como eu disse, Deus não é casamenteiro, por isso o cristão deve buscar a presença de Deus em uma confirmação se caso essa pessoa que ela está se relacionando é a certa para ela. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Com certeza Deus vai orientar o servo ou a serva que estiver pedindo a resposta. A primeira resposta de Deus é a que vale, e a segunda é a que confirma, encaixando com a primeira. Quando o namoro dá errado, é um grande sinal de que não precisa casar. Se o homem ou a mulher, sendo jovem ou não, resolvem se conhecer e ele ou ela nota que há algo que não é compatível com o que ambos pensavam um do outro, o correto é desistir desse relacionamento,
porque é bem certo de que não terá futuro, e a única coisa que vai acontecer é um futuro divórcio. Por exemplo, conheci um casal que namorava, viviam discutindo, demonstrando agressividade. Isso já era um bom sinal para o rapaz que namorava a futura esposa, no caso, na época, desistir do casamento. Porém, entre idas e vindas num namoro conturbado, uma semana antes do casório teve uma discussão feia, mas o rapaz insistiu em casar, e hoje esse casal vive em pé de guerra. E esse rapaz é dominado pela esposa, e por incrível que pareça, ambos são obreiros na igreja. O casal cristão que se ofende e insiste em que tudo vai melhorar após o casamento está se enganando, pois aí está um grande erro que muitos cometem, e após casar descobrem que ambos não podem mudar um ao outro, e assim o relacionamento naufraga rapidamente. São muitos casais que estão na presença de Deus, mas vivem um pé de guerra fora da visão de todos, e nos cultos querem mostrar que o relacionamento é perfeito. O egoísmo, a falta de respeito e falta de espiritualidade são bons sinais para cair fora de um relacionamento sem futuro algum. O relacionamento errado. Muitos cristãos conhecem alguém no mundo e resolvem se relacionar mesmo sabendo que é errado, já que a pessoa não está no mesmo espírito. Se tornando um jugo desigual, ela passa a arriscar sua vida espiritual, dizendo que vai ganhar aquela pessoa para Jesus, namorando assim um mundano ou mundana. E quando não há resultado, continua insistindo nesse jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 12. A grande verdade é que esses relacionamentos antibíblicos, em sua grande maioria, não dão certo. Falo isso por presenciar tal acontecimento. Se você que está assistindo esse vídeo conhece um relacionamento que foge do princípio bíblico, mas que deu certo, deixe o seu comentário. Ao invés do cristão orar e jejuar para Deus salvar a pessoa amada que está no mundo, ela faz diferente. Inicia um namoro com um ímpio ou ímpia e acha que por suas forças trará a pessoa para a igreja. Algumas vezes dá até certo. A pessoa aceita Jesus, mas isso não significa que congregar numa igreja é garantia de um casamento de sucesso. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós capítulo 3, versículo 3. Resultado de escolha arriscada. Deus abençoa certos relacionamentos. Tudo dá certo entre o casal. Ambos são até espirituais. Porém, todo casal de namorados deve ter a noção que ambos viviam ou já viveram como escravos do pecado, e têm fraquezas e vivem lutas diárias contra seus desejos e vontades. Na grande maioria das vezes, há jovens que casam com homens que são uma bênção, mas esses eram ex-prostitutos e não podiam ficar sem mulher, sempre se relacionando com uma mulher diferente todo final de semana, ou viviam em bordéis. A mulher cristã deve ter a noção de que esse namorado, após o casamento, pode cair
nesse pecado em que vivia como escravo na vida passada. E por incrível que pareça, isso é o que mais acontece. Por isso é importante verificar quem era lá no mundo esse futuro cônjuge, sendo ele homem ou mulher. É importante haver uma sinceridade de ambas as partes, para que no futuro ambos não sejam surpreendidos. Se você chegou até o final deste vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, assim eu vou saber que este vídeo está sendo alcançado por vidas e estará me estimulando a produzir mais estudos da Palavra de Deus.